Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, fique à vontade, estamos começando o 28º episódio do Jeito que a Vida Vem. Esse podcast é realizado por mim, me chamo Norton, sou psicólogo, sou terapeuta individual e de casal com foco no público LGBT e atualmente tenho me aventurado na cozinha, sempre fonte de muita inspiração e reflexão. Por isso eu te convido a chegar aqui e entrar pela porta da cozinha, quando a gente recebe um amigo, e a gente vai batendo um papo, preparando alguma receita, porque é assim que a gente conversa e descobre como é que a vida veio pra mim, como é que a vida veio pra você. Então fica aqui comigo hoje e a gente vai pra mais um. No episódio passado, eu falei sobre muitas coisas que eu estava experimentando, né? Uma forma de preencher a minha rotina, dar um outro sentido para outros projetos. E o projeto natação é um projeto, menina, que eu tava com ele mais ou menos, acho que pro final de 2023. Foi quando eu comecei a fazer aula, era tipo dezembro, mais ou menos. Então, entre dezembro e janeiro, eu comecei a fazer aula de natação, que realmente não sabia nadar, nada, do zero. E aí eu fui para essa escola de natação já com aquelas questões, né? Um adulto, como é que vai ser eu sendo um adulto para entrar na natação? Mas eu te confesso que eu tenho poucas inibições e tenho bem pouco medo de julgamento. Então eu faço muitas coisas e sustento esse medo e aí vou. Mas eu sei que isso não é uma característica muito presente, especialmente nas pessoas que chegam até mim por conta dessa sensação de estar sempre sendo muito visto, né? Muito analisado, muito avaliado. E isso trava completamente a aventura, né, a abertura para o novo, o sustentar esse olhar de julgamento que ele pode existir, assim como ele também pode não existir. Mas, como eu ajudo as pessoas a fazerem isso fora da vida delas, né, fora do consultório, na verdade, na vida delas, é o que eu faço comigo para me preparar para ir para o consultório. Então eu sustento muito desses lugares, exercito, e aprendo teoricamente e aprendo também com as minhas experiências como eu me comporto, como eu lido com esses determinados eventos e a natação era um deles. Então é chegar num lugar onde eu não conhecia ninguém, que eu poderia conhecer as pessoas, onde eu não sabia o que esperar e onde provavelmente eu seria muito ruim ou o pior da turma. Afinal de contas, muitas pessoas estavam ali já nadando, estavam de fato treinando, exercitando. Algumas estavam aprendendo, estavam em outros estágios de aprendizado adiante de mim. E aí eu fui lá para ver qual era. Quando cheguei lá, aquela mesma coisa, né? Você sabe nadar? Eu disse não. Aí ele foi fazendo alguns educativos para respiração, orientações e tal. O básico ali, que era o que eu precisava, né? Realmente. E eu fui me empolgando. Minha outra característica, eu sou muito empolgado. Então eu fui me empolgando e ao invés de fazer aula uma vez na semana, passou umas 2 semanas, eu já estava fazendo 2 vezes na semana. Passou lá mais uma semana, eu estava fazendo 3 vezes na semana. Foi nessa quantidade de aulas, e geralmente a natação era o meu segunda atividade do dia. Sei lá, eu ia pra academia, ia pra natação, ia correr, ia pra natação, ia fazendo, a natação era a minha segunda atividade. Foi quando eu tive um torcicolo muito desgastante, assim, foi muito forte, porque eu fiquei muitas semanas sentindo essa dor sem conseguir mobilizar meu pescoço inteiro. E quando eu fui para osteopata na época, né, que foi a pessoa que me ajudou a tratar dessa dor, ela me falou que era excesso de atividade física. Era porque eu estava me exercitando demais e não estava dando tempo suficiente para minha musculatura relaxar. E fora que eu já ia para natação também com um clima de tensão, porque eu não sei se você sabe nadar, e se você não sabe, acredito fortemente que você deva aprender por ser uma necessidade de sobrevivência, uma necessidade adulta mesmo, assim. Eu tenho visto de que não saber nadar me privava de muitas coisas, especialmente em passeios que tinham água, e eu gosto de passeios com água, e que eu não me sentia confortável em não saber nadar, porque eu não aproveitava tanto o passeio como eu acho que eu aproveitaria. Embora, mesmo que hoje eu saiba um pouco mais, eu ainda não considero que eu sei nadar completamente, mas eu tento vai chegar lá. E eu confio sempre no colete salva-vida. Então, esse é o que eu preciso. Mesmo no momento em que eu de fato aprenda a nadar e sinta confiança no meu nado, o colete salva-vidas vai continuar utilizando, né? Assim como eu utilizo capacete, assim como eu utilizo o cinto de segurança, porque é um mecanismo de proteção, assim como eu pego uma luva para pegar um bolo quente, né? Essas coisas também. E aí veio esse estramento, essa dor no torcicolo e eu não voltei mais para natação. Tu acredita? Não voltei. Aí o que eu fiz?
Passei o resto do ano, 2024, fazendo as outras atividades. 2024 foi o ano que eu estava mais focado na corrida. Então eu corri muito mais, treinei muito mais para corrida, fazia muito mais as provas, bem disciplinado com a corrida e com a academia. Eu ia intercalando corrida e academia quando dava na rotina também. Cheguei ao final de 2024 e mais uma vez me veio aquela: "Eita, esse ano não foi pra natação, né, vou terminar um ano, mais um ano sem saber nadar, não pode passar 2025". Quando chegou nas minhas metas de 2025, estava uma delas que era entrar na natação, e aí eu fiz. Aí comecei a ir pra natação e desandei, ia e voltava, mas agora tem mais ou menos uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, que eu tô indo com regularidade para natação, tenho feito aula 2 vezes na semana, porque é o que encaixa na minha rotina, então tá funcionando bem. E aí eu tô indo lá. E aí quem me segue no Instagram, se você não me segue no Instagram, você vai poder me acompanhar, porque eu vou deixar o link aqui na descrição do meu perfil. Eu compartilho quando eu tô indo e geralmente eu coloco: "Hoje é dia de open bar de água de piscina", porque acabava engolindo muita água para encaixar a respiração, braçada, perna, e tô na natação. Acho que você já sabe mais ou menos como é esse movimento, né? Se você já fez aula, se você já sabe nadar, o começo ele é bem semelhante. Só que um fato que me chamou muita atenção foi uma das aulas, o professor pediu assim: pode fazer 50 metros livre, bem tranquilo. E aí, livre é para você escolher a modalidade do nado. No meu caso, o livre é crawl, porque é o que eu tô aprendendo. Então, é esse o nado que eu tô tentando dominar. Então, sempre é crawl. E aí ele falou, sem pressa. Quando eu penso que não, eu tava lá assim, dando tudo de mim. Braçada forte, pernada forte, respiração curta. Então eu tava fazendo todos os movimentos para chegar rápido, com pressa. E aí na hora que eu cheguei do outro lado da piscina, eu olhei e lembrei da orientação dele que foi: faça 50 metros livre e tranquilo. E aí eu disse: "Eita, o que que aconteceu que eu tô corrompido pela performance, que mesmo com a orientação dele de tranquilo, eu ainda quis fazer forte, rápido". E aí eu lembrei do quanto que estamos todos contaminados ainda assim, com algo que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han escreveu em A Sociedade do Cansaço, e eu recomendo que você possa ler também para entender do que a gente está falando, de uma sociedade hipervalorizando o eu, o virtual, um afastamento das nossas relações presenciais, em um fato de que a gente acha tudo exuberante do outro e inventou de colocar performance em absolutamente tudo. Aí naquela hora me deu um clique que era: "Nossa, mas eu não preciso fazer isso aqui forte, eu não preciso fazer isso daqui rápido, eu preciso seguir a orientação que o treinador disse, que era fazer 50 metros tranquilo". O que que aconteceu? Que eu não escutei o tranquilo, eu só me dei conta que, já que eu tô aqui, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer o melhor. Tem uma outra parte, né, que é o meu senso de comprometimento, quando eu decido me comprometer com alguma coisa de fato, eu me comprometo, mas também quando eu não decido me comprometer com algo, realmente não me comprometo, e aí eu fico tranquilo, foi quando eu peguei e disse: "Eita, vamos ver como que é nadar tranquilo? Como ele recomendou? Como é que seria fazer os outros 25, né, já que eu tinha feito 25, como é que seria fazer 25 tranquilo?". E aí eu percebi que com os 25 tranquilos, eu consegui encaixar melhor a hora que o braço entra na água, encaixar melhor o ritmo da pernada, encaixar melhor a respiração. Então era tranquilo, porque eu não estava num manual de sobrevivência que eu tinha que chegar do outro lado da piscina o mais rápido. Eu estava ali para aprender, e aprender no processo, na repetição, e eu fiquei com aquilo muito pensativo, e aí fui ver outras questões nas outras pessoas quando elas foram postar. E aí agora de novo, né, a vida virtual da outra pessoa, quando eu fui acompanhar, e sempre tem me incomodado muito quando tem nos eventos de corrida, né, nos eventos pós-corrida aqui em Aracaju, alguns eu participo, outros eu acompanho, porque eu sigo algumas pessoas que são próximas a mim, que estão envolvidas na corrida, e é impressionante a quantidade de legendas que era. Não foi do jeito que eu esperava, não foi no meu ritmo, acabei quebrando, me preparei mal, não foi dessa vez. E aí eu fiquei: "O que que aconteceu? O que que Byung-Chul Han estava tão certo?". Quando a pessoa correu 21 quilômetros e ela não ficou satisfeita,
porque ela achava que dava para ser em um tempo menor, porque dava para ser em uma velocidade maior, porque dava para ela ter feito uma coisa que voltaria para esse lugar de novo, de ela ser carrasca de si mesma. É como se tivesse ela mesma, né, você mesmo, eu mesmo, ali esperando com um chicote para dizer: "Você ainda não é tão bom, você ainda não é o suficiente". E aquilo me chamou muita atenção, porque não é um caso isolado. Provavelmente, se você segue alguém de corrida, preste atenção na legenda que essas pessoas estão falando, que elas estão exaltando muito mais o que não deu certo, o que não aconteceu, do que celebrar a potência do corpo humano. Hoje, a minha maior distância até hoje em treino, né, não foi em prova, mas foi em treino, foi de 15 quilômetros, e eu considero isso muita coisa. E a minha maior distância em prova foi de 13 quilômetros, o que também é muitíssima coisa. E aí eu pego as pessoas quando elas estavam presas numa performance, numa exuberância de si, numa virtualização, porque isso vai para a rede social, e eu nunca entendo direito o que que ela está querendo com aquele movimento, né? Porque eu sei que é um movimento muito neurótico. A gente ainda quer que o outro nos veja de uma maneira que a gente não dá conta de se ver. Até porque a gente nunca vai ter clareza e precisão suficiente para saber a maneira como nós somos vistos pelos outros. Por isso que a gente vai estar sempre fragmentado, né, a gente vai estar sempre em um movimento de entender pelas pistas o que que a gente provoca na outra pessoa, e é um papel nosso entender como é que as outras pessoas provocam algo em nós. Acho que esse é um bom ponto. Quando a gente olha nessa sociedade da performance, uma das questões que pode se apresentar para você, é você chegar e dizer assim: "Tá todo mundo fazendo", e aí você vai encontrar, né, tá todo mundo fazendo a corrida, tá todo mundo fazendo o triatlo, né, que foi uma novidade. Em uma época aí estava todo mundo no crossfit, só que não, não é todo mundo. As pessoas estão se movimentando mais, as pessoas estão mais na corrida, elas estão postando mais, o que dá uma impressão de que o mundo se resumiu à tela do seu celular. E isso não é verdade, o mundo é muito mais amplo e você não vai conseguir captar todas as nuances do mundo pelo seu celular e pela sua rede social, porque sempre você vai ver um recorte muito bem editado, que não vai ser capaz de demonstrar uma vida inteira, porque não cabe uma vida inteira dentro de um story. Então a gente não pode confundir de que eu sei, eu conheço muito bem aquela pessoa, aquele influenciador, porque eu vejo 10 minutos dele por dia. Porque a gente não pode achar de que a gente sabe a vida do outro a partir do recorte editado que ele nos permite. Até porque ninguém consegue, e provavelmente você não assistiria, uma pessoa que filma 100% do dia, 24 horas do dia dela. Ela sempre vai postar fragmentos, edições, tem ali alguma estratégia, alguma intenção, e que é importante que você possa se ver de uma maneira também real, enxergar vidas reais, seguir pessoas com rotinas reais, se inspirar em pessoas dentro da realidade e, especialmente, acho que isso faz uma diferença enorme, se inspirar em pessoas que são do seu convívio. Então, quem são as pessoas que estão ao seu lado e conversam com vocês, que assuntos vocês têm, para você poder se inspirar nelas também, e não só naquela pessoa essencialmente virtualizada, maquiada, estratégica, que está sempre querendo te vender um produto, uma solução que vai te custar um dinheiro. Quando eu olho para isso, vem a performance da corrida de novo, porque antes seria só uma roupa e um tênis. E agora existe o tênis para fazer determinada modalidade de corrida, a roupa para fazer coisa, o óculos e por aí vai, porque o capitalismo nunca dá esse sossego, mas ao mesmo tempo é buscar a satisfação e a alegria de ter feito por fazer. Pensando nisso, compartilhando, né, no meu Instagram também, eu coloquei lá, sendo ruim em mais um esporte. Por quê? Porque eu não quero colocar a atividade física nesse lugar de performance de novo. Não quero que eu venha e vá para a natação com o objetivo de que eu tenho que fazer tal coisa, porque se eu não consigo fazer, provavelmente aquilo me deixa frustrado. E a frustração também é um sentimento que a gente precisa de inteligência emocional para lidar com ela, para que ela não nos impeça de tentar de novo, de continuar fazendo. E num final de semana da maratona, existia uma maratona aqui em Aracaju, foi no finalzinho de outubro, eu corri completamente sem relógio. E olha por que eu corri sem relógio. Porque meu Apple Watch queimou. Triste. Sim, ele queimou. E aí eu não tinha consertado, nem tinha reposto, nem nada. Eu disse, vou sem relógio. E eu vou me orientar pelo quê? Eu vou me orientar
pelo meu ritmo, pelo ritmo que fica confortável, porque eu precisava encontrar um ritmo que se encaixasse para que eu não ficasse cansado demais a ponto de fazer os 10 quilômetros de uma maneira muito intensa e aquilo dali eu chegar no pós-corrida e estar muito cansado. E eu também queria curtir a corrida. E, gente, foi impressionante a sensação de completude que eu senti quando eu terminei a corrida. E hoje eu não faço a menor ideia em que tempo eu fiz, porque eu também poderia ter registrado no celular. Até tentei, para ser sincero, até tentei fazer esse registro pelo meu Strava, mas não sei por que que aconteceu. E quando eu estava com 2 quilômetros, ele parou de registrar. Então eu só tenho como foram meus 2 primeiros quilômetros. O restante, eu fui olhando para as pessoas, olhando para a paisagem, vendo pessoas com corpos semelhantes ao meu, diferentes do meu, vendo que estava todo mundo ali em prol de uma coisa, né, que era muito mais de vencer o próprio desafio. E como eu comprei o kit errado, né, eu comprei o kit que era de 42 quilômetros, porque na época, né, meu eu de 2024 acreditava que em 2025 conseguiria correr os 42 quilômetros, o que não rolou, mas eu ainda continuo confiando no meu eu de que em algum momento eu vou conseguir correr os 42 quilômetros. Isso eu não desconfio do meu potencial, eu consigo. Se eu treino, se eu tenho orientação, o treino, eu consigo confiar que eu tenho todas as possibilidades, todo o potencial de conseguir chegar aos 42 quilômetros. Eu só não consigo definir quando vai ser. Ainda não consigo definir quando vai ser, mas que vai ser. E como eu estava com um chip da quilometragem diferente da que eu fiz, se você nunca participou de uma dessas provas, nessas provas costumam ter uns momentos que você passa por uma outra leitura do chip. Então, o seu chip, né, que é o número de peito, ele é lido na hora da largada, para registrar que você passou pela largada e a hora que você passou. E em alguns pontos ele também é lido novamente. Então, por exemplo, na corrida dos 10 quilômetros, ele foi lido no começo e foi lido na volta dos 5 quilômetros, porque quer dizer então que eu precisei passar pelos 5 quilômetros para poder retornar e ele vai validar os 10 quilômetros. Na maratona, eles tiveram também pontos de corte. Você precisava ter chegado até aquele lugar em tanto tempo. Se você não chegou, você já não dá mais apto para concluir a maratona, porque isso pode ser muito arriscado. Então, não dá para continuar porque você não se preparou o suficiente para essa prova que a gente não deve jamais subestimar, né, pela distância, pelo risco cardíaco mesmo que é envolvido, fora também que o sol pode ser um fator. Mas voltando a esse ponto, para mim, o fato de ter corrido sem o relógio me fez muito mais ficar feliz. Eu terminei a corrida muito satisfeito, muito alegre, e olha que eu era a pessoa que achava que ia correr 42 quilômetros, corri 10, ou seja, menos que um quarto da prova, e estava muito satisfeito. E aí o que fez eu ficar satisfeito? Eu valorizar todos os esforços que eu fiz. E aí o esforço que eu fiz foi acordar às 3h30 da manhã, me arrumar com calma, ter me alimentado, ter cuidado da minha hidratação, ter encontrado um lugar para estacionar o meu carro, ter chegado até a largada, ter feito. Tenho um corpo, e não é pouca coisa isso, é um corpo que consegue correr durante 10 quilômetros. Foi uma prova que eu quebrei pouquíssimas vezes, porque eu estava muito atento aos sinais de que eu estava respirando errado, estava muito atento ao sinal do que meu corpo estava me pedindo naquele momento. Era água, era gelo, era parar um pouquinho para respirar, era caminhar. Porque se eu tivesse com o relógio, sendo bem sincero, se eu tivesse com o relógio, eu poderia ficar muito preso ao ritmo. Supostamente eu poderia colocar um ritmo no relógio e eu acharia que estaria muito lento, que eu poderia ir um pouco melhor. E aí volta de novo a ideia do Byung-Chul Han, eu estou disputando o quê? Contra quem? Ou eu só estou vivenciando o sintoma da nossa sociedade atual, que todo mundo está extremamente cansado e cheio de atividade. E aí, eu sei que eu posso não ser um bom exemplo disso, porque meu meio de transporte principal é a bicicleta, então eu vou para muitos lugares de bicicleta, eu gosto muito de pedalar. Eu tento fazer a corrida 1, 2 vezes na semana, mas eu vou para academia, vou para crossfit, vou para natação e faço aula de forró. E iniciei recentemente a bachata também. E aí esse é um outro bom exemplo. Nesse movimento, eu ocupo uma parte do meu dia, porque eu gosto da variedade, então eu faço uma atividade por dia. Hoje eu faço cada dia eu faço uma coisinha no mesmo horário, praticamente no mesmo horário, que é logo no começo do dia, e eu já não me cobro ser excelente nessas atividades.
eu vou lá para aprender alguma coisa, porque eu gosto de aprender, e vou para me divertir, porque é muito bom a gente fazer as coisas por diversão. E aí quando eu coloco de sendo ruim em mais uma coisa, é para te lembrar de que todo mundo no começo é ruim mesmo fazendo alguma coisa. E ser ruim em algo, em nenhuma hipótese quer dizer permanecer ruim. A gente vai precisar quebrar esse perfeccionismo e incorporar o aperfeiçoamento. Então eu sei que eu não serei perfeito, porque a perfeição não existe, mas eu faço cada uma dessas atividades com o objetivo de me aperfeiçoar. Se eu vou para o CrossFit, eu quero me aperfeiçoar. Se eu vou para a natação, eu quero me aperfeiçoar. Se eu tô na aula de forró e do bachata, eu também tô lá para me aperfeiçoar. Porque eu sei que a perfeição não existe e aí isso faz com que eu não me compare com outras pessoas que estão vivendo processos diferentes do meu, que têm corpos diferentes do meu, que têm histórias diferentes do meu. Porque parece que a minha história vai ficando meio inválida, porque eu só tenho uma história que eu criei, que eu fantasiei da vida do outro. E esse é o momento. Se você é uma pessoa que está excessivamente na comparação, provavelmente você está subdimensionando o seu potencial, não está valorizando a sua própria história, porque a gente nunca vai ser capaz de saber a história da vida do outro, do corpo do outro, da velocidade, do ritmo do outro que seja. A gente só vai saber a nossa. Então, se você é a pessoa que estava ali meio frustrada, insatisfeito porque não saiu do jeito que você queria, mas você possa lembrar de que você já fez muitas outras coisas para chegar até aquele lugar e ela precisa ser levada em consideração e ser valorizada. Não é porque você não correu 30 segundos mais rápido que não valeu a pena. Você termina algo tão grandioso com um gosto ruim na boca, parecendo que aquilo dali ainda não era tudo para ser vivido. E acho que você merece mais. Merece conhecer, inclusive, quando eu falo nessa dimensão da sociedade do cansaço, da sociedade da performance, o quanto que às vezes você está performando, enquanto às vezes você está colocando muito mais energia em algo que não era para ter colocado toda essa energia. E hoje eu reconheço de que eu preciso colocar mais energia na minha profissão, eu me cobro estar cada vez mais aperfeiçoado na minha profissão, porque é a minha profissão que sustenta as outras coisas. Embora todas essas coisas que eu descrevi, elas me ajudam na minha profissão. Eu tenho certeza de que eu sou um psicólogo melhor porque eu enfrento desafios na culinária, na atividade física, na dança. Eu sei que eu sou um psicólogo melhor porque eu me relaciono com mais pessoas. Eu sei que eu sou um psicólogo melhor porque eu me aventuro na cozinha e eu entendo o tempo dos processos e as transformações. Então, não é só o meu trabalho e a minha vida pessoal, as duas precisam andar juntas para que um possa alimentar e retroalimentar o outro. E é buscar um sentido para isso também. E isso é um ponto que a gente consegue discutir muito bem em processos de psicoterapia, para entender se você não está se cobrando excessivamente, como se você estivesse sempre em dívida, né? Quem é seu agiota particular que está sempre te cobrando alguma coisa, quando na verdade você pode escolher os níveis de envolvimento, escolher os níveis de aperfeiçoamento que você quer ficar, que você quer chegar, que você quer alcançar, especialmente para que você não encontre ou não determine o seu valor enquanto pessoa em algo que é tão variável. Que seja, sei lá, uma corrida que a gente muda o ritmo, porque no dia às vezes você não dormiu tão bem, não se alimentou tão bem, estava meio desidratado, então aquilo ali vai te afetar. Mas poder valorizar a pessoa que você é, valorizar o seu senso de comprometimento, a sua responsabilidade, a sua diversão. Então, quando eu vou praticando cada uma dessas atividades, eu revivo tudo isso e sinto que é bom ser iniciante. Agora eu já não tenho mais de iniciar coisas. Para fechar, recebi o convite do meu professor de forró para ir para aula de bachata, porque eles estavam precisando de condutores, né? Geralmente nas danças ainda é muito sexista, nessa divisão de homem e mulher, homem que conduz, mulheres são conduzidas, ele estava precisando de um homem para ocupar essa função na dança de condutor. E aí eu fui. Só que, um detalhe, essa turma já estava treinando, já estava fazendo aula há 9 semanas. E eu cheguei na 10ª aula desse grupo. Imaginem só, eu cheguei num ritmo que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto nem pessoas dançando, mas fui pela empolgação, fui pela aventura, fui para ver qual era, fui para experimentar mais uma vez como é que seria não ser bom naquilo e melhorar, perceber meu próprio processo de melhoria.
E aí eu cheguei lá e eu percebia que meu corpo não se coordenava daquela forma, naquela velocidade, naquele encaixe. E aí vem aquele movimento do peso, né? Por que que eu tomei essa decisão? Por que que eu disse esse sim? Onde é que eu vim parar? O que é que eu vim me meter? Mas eu percebia que aquilo dali era só medo de iniciar e especialmente o medo de ser visto iniciando. Por conta desse julgamento que muitas vezes eu posso estar sendo vítima e ali eu entendi, tá tudo bem, todo mundo aqui iniciou, eu tô iniciando junto com eles, só que eu tô iniciando um tempo depois. E o meu compromisso aqui, primeiro vai ser me divertir, depois vai ser aprender, depois vai ser me aperfeiçoar. Então, se eu me divertir, cumpri meu objetivo. Se na próxima aula eu aprendi uma coisa diferente, eu me aperfeiçoei, tô ótimo, porque eu sei que vai precisar de tempo, de repetição, e repetição leva tempo, para que eu possa ficar melhor. E aí fiz essas 3 aulas, achei divertidíssimo, aprendi, conversei com outras pessoas. Então foi muito bom e agora, a cada coisa nova que eu me meto, que eu invento de fazer, eu sempre levo em consideração de isso daqui pode ser muito divertido daqui a pouco. E ficar pesando o quanto que esse julgamento excessivo muitas vezes só nos impede de tentar pelo medo de sermos vistos como ruins em algo. Mas eu tô aqui para te lembrar que a gente não precisa performar bem em tudo o tempo todo, que você possa ser ruim, que você possa iniciar e que você não abra mão de se aperfeiçoar, mas abra mão de querer achar que alguma coisa, em algum momento da sua vida, vai sair perfeito. Tô com uma gostosa sensação de mais um episódio no ar e quero saber o que é que você achou desse episódio, que ideias você tá levando para você. Teve alguma frase que eu falei que te marcou? Deixa aqui nos comentários. Se você estiver me vendo pelo Spotify, considere avaliar esse programa com 5 estrelas. E aqui no YouTube, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe. Quero muito que a gente siga aqui próximo. E se você deseja algum atendimento comigo, seja casal ou individual, tem o link aqui na descrição desse episódio para você fazer esse agendamento. Tô te esperando, tá? Um beijo.